Estamos de volta para mais um dos nossos encontros da Liga. Eu sou Charles Bernardo. E mais uma vez nós não estamos na minha casa, nós estamos na natureza. Nós estamos curtindo a natureza durante esses sábados de encontros da Liga. E mais uma vez nós vamos juntos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Nós vamos juntos estudar a carta de 1 João, porque nós estamos aqui na Liga em uma busca semanal para conhecermos o amor de Deus. E nessa nossa busca para conhecer o amor de Deus, a gente está passando passo a passo por João, como nessa trilha que a gente está aqui, nessa nossa trilha aqui agora, nós estamos passo a passo caminhando pelos versos de 1 João. Dito isso, eu te convido agora a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia a Bíblia comigo hoje, porque hoje o tema é muito legal. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Hollywood vive explorando isso, os filmes passam isso o tempo inteiro. Mas hoje nós vamos falar sobre o Anticristo. É o quê? O Anticristo, os anticristos, como você quiser chamar. Por isso, eu te convido a ler comigo a carta de 1 João. Não é o Evangelho de João, é a carta de 1 João, a partir do capítulo 2 e do verso 18. A nossa dica para achar 1 João continua a mesma. Você vai abrir em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, no último livro da Bíblia, e você vai voltando algumas páginas, até que você vai encontrar 1 João. É muito mais fácil você procurar esse tanto de página do que esse tanto de página. Por isso, eu te convido a ler comigo a carta de 1 João, no capítulo 2, verso 18. Vamos ler juntos. Você pode ler na sua Bíblia, se você tiver Bíblia aí na sua casa, fique à vontade para ler na sua Bíblia, ou você pode acompanhar a leitura comigo aqui na tela. A leitura vai estar aparecendo aqui na tela para você. Vamos ler juntos. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos. Não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Amém? Só até aqui. 2 versos, 18 e 19. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que Hollywood gosta tanto, que é o anticristo. Tem tantos filmes que falam do anticristo, que vai vir um anticristo e o anticristo vai ser um cara que vai aparecer uma coisa, vai aparentar outra, e vai assumir uma presidência, e vai destruir o mundo, e vai destruir o país, e vai fazer um monte de coisa. Então, não estou falando que isso não vai acontecer, ou que isso não aconteça, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, ou o que nós vamos estudar hoje, é o espírito por trás dessa ideia de anticristo. O que é esse espírito? Quando vocês ouvem falar, o anticristo, o que é o anticristo? O que é isso? O que é isso? Que João está falando aqui no verso 18, que o anticristo já veio e que muitos anticristos estão operando, estão atuando. O que é isso? O que João está falando? Não sei. João está falando de um espírito que atua contra a vontade de Deus. De gente que faz o oposto daquilo que Deus quer. Se Deus fala, vá para lá, essas pessoas querem vir para cá. Jesus perdoa, essas pessoas não perdoam. Jesus ama, essas pessoas não amam. É disso que João está falando. É um espírito que atua na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas se oponham a Jesus, se oponham a Cristo. E aí, para entender, eu vou tentar explicar rapidinho para vocês o que é o Cristo. Jesus, o nome do Filho de Deus é Jesus, Jesus de Nazaré, porque ele nasceu na cidade de Nazaré. Ele tem esse nome porque o anjo disse isso a Maria e disse isso a José, quando Maria engravidou do Espírito Santo. E aí Jesus nasce. E Jesus é o Cristo de Deus. O que é a palavra Cristo? Cristo quer dizer ungido, escolhido, Messias. A palavra Cristo quer dizer isso, quer dizer alguém enviado, alguém que foi mandado por Deus para fazer alguma coisa específica, uma missão específica. Por isso que Jesus é o Cristo de Deus. Cristo é uma palavra grega que quer dizer ungido. É o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? Jesus. Jesus é o ungido de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso a gente precisa entender primeiro isso. Por que é anticristo? Porque há um Cristo. Quem é o Cristo? Jesus. E o que quer dizer Cristo?
é alguém que foi ungido por Deus para uma missão, para cumprir um propósito. E Jesus faz isso. Jesus é aquele que vem à terra, morre pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia e reina sobre toda a criação e agora está transformando, redimindo, restaurando tudo, inclusive essa natureza bela. Jesus está colocando tudo em ordem, porque o pecado bagunçou tudo, o pecado botou tudo em desordem, tudo bagunçado. Aí, para resolver a bagunça que a gente fez, Jesus teve que nascer. O Cristo de Deus teve que vir, e o nome desse Cristo é Jesus. E aí tudo que Jesus faz, tudo que o Cristo faz, está narrado nos Evangelhos, está narrado na Bíblia. E o que é o anticristo então? O espírito do anticristo opera como? Incentivando algumas pessoas a agirem o oposto de Jesus, a fazerem tudo aquilo que Jesus fala para a gente não fazer. Por exemplo, Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas não têm amor umas pelas outras. É uma forma de serem anticristos. Jesus nos ensinou a obedecer os nossos pais. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas não querem dar obediência a ninguém. Isso é uma forma de anticristo. Jesus nos ensinou a buscarmos a Deus, a orarmos, a nos dedicarmos à oração, ao estudo da palavra. O que as pessoas fazem? Não estão nem aí para a Bíblia e menos ainda para a oração. Ou o oposto, estão nem aí para a oração e menos ainda para a Bíblia. Mas o que isso quer dizer? Por que a gente está falando disso? Porque isso é importante para a gente não cair no erro de acabar se tornando um anticristo, porque você pode se tornar um anticristo. Eu posso me tornar um anticristo. Você sabia disso? É verdade. Nós podemos nos tornar anticristos. Como? Fazendo tudo aquilo que Jesus não fez, indo na contramão de Jesus. Se Jesus amou, a gente não ama, a gente é anticristo, como eu disse. É um perigo muito grave isso, porque a gente pode acabar caindo nessa lábia do espírito do anticristo, porque isso é uma sensação, é um espírito que atua no coração humano, no seu coração, no meu coração, nos incentivando a fazer o que Cristo não fez. Jesus ia onde havia guerra e levava paz. Jesus ia onde havia desamor e levava amor. Jesus ia onde havia tristeza e levava alegria. Jesus ia aonde havia fome e levava alimento. Jesus ia onde havia dor e levava cuidado. E o que o Espírito do Anticristo faz? Aonde há paz, ele leva guerra. Aonde há alimento, ele leva fome. Aonde há esperança, ele leva o desespero. Aonde há tranquilidade, ele leva angústia. Ele vai na contramão. Sabe, algumas pessoas parece que fazem isso sem perceber. É sem perceber. Sem perceber, as pessoas elas geram problemas, elas geram tumulto, geram desobediência, elas geram uma infinidade de coisas. Elas não estão cientes do quão prejudicial isso está sendo. Elas estão sendo. Por quê? Porque elas estão atuando como anticristos. É mais ou menos o que o próprio Jesus disse para o apóstolo Pedro, quando Pedro falou que eu não vou deixar você morrer, não, eu vou morrer no seu lugar, porque você não pode morrer. E Jesus vira e fala assim para Pedro: você está servindo como boca do diabo, porque você não sabe o que você está falando. É mais ou menos isso, é essa a ideia, é essa a noção de anticristo. São pessoas que agem influenciadas por um espírito que as convence a agir contra a vontade de Deus. E quando elas agem contra a vontade de Deus, elas se tornam anticristos. Então, quando Hollywood passa aquele filme lá sobre o anticristo, quando acontece alguma coisa sobre anticristo que você vê aí na televisão, não sei lá onde você quiser ver, e você fica assim, cara, vai vir o fim do mundo, vai acabar o mundo assim, como é que vai ser? Entenda, você pode ser também um dos anticristos. Se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção no que você faz, se você não pensar antes de falar e de fazer, você provavelmente vai se tornar um anticristo também. Porque você vai agir por instinto, por emoção, por raiva, por qualquer outra coisa, menos pela palavra de Deus. Por isso aqui vai um teste básico. Parou tudo. Cara, a gente está no morro, em cima da cidade, esse barulho é de moto andando lá embaixo, tá? O teste dessa semana é a gente colocar
todos os nossos pensamentos, as nossas ideias. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Antes de fazer, você coloque ela sobre a palavra de Deus, sobre o filtro da palavra de Deus. Jesus faria isso? A Bíblia nos ensina que isso pode ser feito? Jesus faria dessa forma? É isso que Jesus faria? Se não, então não faça, porque senão você vai estar sendo um anticristo. Porque João deixa bem claro, no verso 18, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Tem um monte de gente que faz a sua vontade, não a vontade de Deus, que faz segundo quer e não segundo Deus quer, que faz tudo aquilo que Jesus fala para a gente não fazer. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar esse tipo de pessoa, porque muitos fazem isso. Tem muita gente que está fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. E como é que a gente sabe quem é quem? Mas peraí. Se tem muita gente fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus, como é que eu posso saber quem é quem? Se eu estou sendo esse tipo de gente, como é que a gente consegue identificar isso? No verso 19, diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Esse verso 19, ele está falando com a gente exatamente isso. Como que nós identificamos os anticristos? Simples, são as pessoas que não conseguem permanecer na palavra. São aqueles que decidem agir por conta própria. Por mais que eles passem um tempo e eles falam, e eles pregam, e eles distribuem folhetos, e oh, aleluia, amados irmãos, irmão querido, sabe? Por mais que eles façam isso durante um tempo, eles não conseguem fazer isso por muito tempo, porque eles não resistem à tentação de fazer a sua própria vontade. A gente já falou sobre tentação aqui nessa nossa caminhada por 1 João, para a gente encontrar o amor de Deus, ou para a gente conhecer mais do amor de Deus. Sabe aquela vontade de fazer coisa errada que a gente tem? Quem é anticristo, ou quem atua com o espírito do anticristo, não consegue resistir a essa vontade, e por isso simplesmente desiste. Simplesmente para de tentar fazer a vontade de Deus. Eu tentei hoje, não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. Não vou conseguir, depois eu vou tentar de novo. Esse é o servo de Deus. A gente vai tentando insistentemente, a gente quer obedecer a Deus, a gente quer melhorar. Nós estamos melhorando. Você está melhorando e você tem que estar melhorando. Esse é o servo de Deus. É uma caminhada de melhora. Nós somos hoje pessoas melhores do que fomos ontem e amanhã seremos melhores do que somos hoje. Beleza? Assim que o servo de Deus deve ser, deve agir, deve pensar. Mas quem não serve a Deus, quem se torna um anticristo, cede à vontade de fazer coisa errada, cede à tentação e aí acaba se perdendo, acaba nos abandonando. Como assim? Abandonando a igreja, abandonando a nossa denominação, a primeira igreja lá em Aperibé? Não. Acaba abandonando a palavra de Deus, acaba abandonando os caminhos do Senhor, acaba desistindo de servir a Deus. É assim que a gente consegue identificar. E isso é um alerta para a gente conseguir perceber se nós somos ou não. Porque algumas pessoas, elas conseguem enganar a si mesmas. E elas ficam falando para si mesmas que elas, não, eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus, eu entreguei minha vida a Jesus. Mas, como a gente viu na semana passada, as atitudes dela demonstram que elas nem mesmo conhecem a Deus. Isso é perigoso porque a gente não pode cair nisso. A gente não deve ceder a essas tentações de fazer o oposto do que Jesus fez. Por isso, a salvação para a gente não se tornar anticristo e para a gente não abandonar a fé cristã, não abandonar a palavra de Deus, é a nossa dica de estudo de hoje, o nosso teste de hoje. Tudo que você for fazer, você primeiro se questione. Jesus faria isso? Como Jesus responderia isso? Olha, eu estou com muito ódio no coração, isso me deixou irado. Como Jesus responderia a essa ira? Eu quero muito fazer isso, eu quero muito. Como Jesus agiria? Coloque
antes da ação, antes da ideia, coloque o filtro da palavra de Deus. Vamos chamar dessa forma, filtro da palavra. E esse filtro deve ser usado dessa forma. A gente pega a nossa vida e passa pelo filtro da palavra. Nunca a palavra pelo filtro da nossa vida. Isso é o anticristo que faz, são os anticristos. O servo de Deus, eu e você, o amigo de Jesus, ele vai fazer segundo o que João ensina, segundo o que o próprio Deus nos ensina. Amém? Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de... eu tive uma ideia e parece uma ideia genial, eu vou gravar aquele TikTok genial, eu vou fazer isso, eu vou montar essa brincadeira, eu vou assistir tal coisa. Para e pensa. Eu estou sendo um cristão ou um anticristo? Porque, para encerrar, eu vou falar isso. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Você deve ser um pequeno Cristo, ou seja, você deve agir como Cristo agiu. E o mundo precisa olhar para a sua vida e ver Cristo Jesus na sua vida. Por isso você é um pequeno Cristo, eu também sou um pequeno Cristo. Somos todos pequenos Cristos. E aí as pessoas devem olhar para a gente e falar, nossa, Jesus agiria assim. Se Jesus estivesse aqui, é isso que Jesus ia fazer. A gente precisa ter isso bem encaixado aqui dentro, para a gente não se tornar anticristo e não ir embora da palavra de Deus. E passar a viver apenas fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Amém? Eu vou encerrar o nosso estudo por aqui. O nosso estudo é super rápido. Eu espero que você tenha entendido o que é o Cristo. Quem é o Cristo? É Jesus. E a única forma da gente não ser anticristo e não ir embora da palavra de Deus é passar a nossa vida pelo filtro da palavra. Qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer ação, primeiro a gente coloca o filtro da palavra. Jesus faria isso? Isso está de acordo com o que eu aprendi sobre Jesus? Se sim, então eu posso fazer. Se não, se eu fizer, então eu sou o anticristo. Amém? Por hoje é só, a gente se encerra por aqui. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração. Até o próximo sábado. E agora eu vou embora porque eu ainda tenho que arrumar um jeito de descer desse morro e ir embora para casa. Fui! É para onde que fica a saída disso aqui? Galera, é sério, eu não sei como sair daqui. Eu tô procurando a saída até agora, mas ainda não encontrei.